Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa resolução de exemplos de aplicação, corrente elétrica. Eu sou o professor Edgar Duarte e seja nosso convidado. Exemplo de aplicação número 1. 3 fios condutores de cobre F1, F2 e F3 estão interligados por solda, como mostra a figura abaixo, e são percorridos por correntes elétricas de intensidades I1, I2 e I3, respectivamente, sendo I1 igual a 2 amperes, I2 igual a 6 amperes, nos sentidos indicados. Determine, letra A, o sentido e a intensidade da corrente elétrica no fio 3. Letra B, o sentido em que os elétrons livres percorrem o fio 3. Letra C, a quantidade de elétrons livres que passa por uma seção transversal do fio 3 em cada segundo. Então, observando aqui na figura que você tem uma junção em B, a corrente ela sai de B para C e de B para A, ok? Vamos começar a analisar o item A. Vamos lá. Nós temos aí, segundo o desenho, a divisão da corrente elétrica. A corrente elétrica ela está passando pelo ponto D, que ele chamou de F3. É indicado um sentido de B para C, na corrente que ele chamou de F2. É indicado também de B para A, um sentido da corrente que ele chamou de F1, ok? Então, na questão letra A pergunta é qual o sentido da corrente no fio 3? Se as correntes estão indo de B para C, de B para A, então elas devem estar entrando no fio 3. A corrente no fio 3 ela tem sentido D para B. Então aqui a letra A, a corrente, ela vai ter como sentido de D para B, ok? Então ela está indo nesse sentido. Na letra B, é perguntado a respeito do sentido de propagação dos elétrons. Vamos lembrar que a corrente convencional é diferente da corrente real, é contrária. Então, uma vez que estabelece o sentido da corrente de D para B, lógico, o sentido do fluxo de elétrons vai ser de B para D, ok? E na letra C, é pedido para você dar aí o valor da corrente em F3. Se você olhar no fio 3, ele vai ser igual ao fio 1 mais a corrente do fio 2, tá? Vamos trocar aqui, então eu vou chamar aqui de corrente 3 igual a corrente número 1 mais a corrente número 2, ok? Na questão foram dados esses valores. A corrente 1 valia 2 amperes e a corrente 2 valia 6 amperes. Aí você vai ter então que a corrente número 3, ela vale 8 amperes, certo? Então aqui ó, é fácil deduzir que você tem aqui uma corrente de 8 amperes entrando no terminal D e distribuindo-se em I2, 6, I1, 2. Ok? Que ela se subdividiu. Beleza? Agora, para que eu achei essa corrente? Porque na questão não está querendo a corrente 3.
está querendo a quantidade de elétrons que vai passar pelo fio 3. Mas só que a corrente ela é dada por Q do fio 3 sobre tempo. Eu sei a corrente? Sei. Sei o tempo? Sei. Sei o que? Não. Então, Q é igual a I vezes T. A quantidade de carga vai ser a corrente, 8 vezes 1 segundo. Então, eu tenho 8 coulombs de carga. Não resolveu ainda. Beleza, mas a primeira equação vista no ano foi QNE. 8 igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, eu tenho que N é igual a 8 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Ou seja, o número de elétrons percorre o fio 3 vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Essa é a quantidade de elétrons que vai percorrer o fio 3. Beleza? Exemplo de aplicação número 2. Por um chuveiro elétrico circula uma corrente de 20 amperes quando ele é ligado a uma tensão de 220 volts. Determine. Letra A potência elétrica recebida pelo chuveiro. Letra B. A energia elétrica consumida pelo chuveiro em 15 minutos de funcionamento, expressa em kWh. Letra C. A elevação da temperatura da água ao passar pelo chuveiro com vazão igual a 50 gramas por segundo, supondo que ela absorva toda a energia dissipada. Calor específico da água, 4 joules por grama vezes graus Celsius. Nós temos aí então a questão do chuveiro elétrico. Olha interessante, é dado para você a corrente elétrica de 20 amperes, é dado para você a tensão elétrica de 220 volts, e ele te pergunta qual é a potência, letra A, qual é a potência dissipada pelo chuveiro. Então vejamos, você vai ter aqui potência é igual a corrente vezes tensão, tá? A equação do Pio, onde eu vou ter 20 vezes 220, então eu vou ter uma potência nominal do meu chuveiro, na posição aí verão, de 4,4 kW de potência, tá? Essa é a potência nominal do meu equipamento. Eu posso escrever 4.400 watts ou simplesmente 4,4 kW, ok? Letra B. Ele pergunta também sobre a questão, ele te dá o tempo de 15 minutos e pergunta em relação à quantidade de energia elétrica que vai ser consumida, tá? Qual vai ser a quantidade de energia elétrica? Energia elétrica é dada por potência vezes tempo. Se você sabe a potência, sabe. Então essa energia elétrica vai ser dada por 4,4 vezes tempo. 15 minutos equivale a 1/4 de hora, tá? Então, se você pegar 4,4 vezes 1/4, você vai ter 1,1 kWh. Essa é a energia consumida em 15 minutos, tá? 1,1 kWh. Mas nós temos aí também uma outra situação que nos faz voltar ao segundo ano. Ele me dá uma vazão de 50 gramas, uma massa de 50 gramas por segundo de água.
Fala que o calor específico da água é 4 joules por grama vezes grau Celsius. Ele me diz também que a potência é 4.400 watts. O que quer dizer 4.400 watts? Tá? Isso aqui também quer dizer 4.400 joules por cada segundo. Então eu tenho aqui a quantidade de energia, a quantidade de calor, tá? 4.400 joules de energia. Muito bem. Voltando lá na equação fundamental da calorimetria. A quantidade de calor é a massa, o calor específico, vezes a variação de temperatura. Ok? É o que ele quer saber. Qual é a variação de temperatura sofrida por essa massa de água? Quanto ela aumenta em sua temperatura? Então a quantidade de calor eu tenho? Tenho, está aqui, ó. Quantidade de energia. A questão de energia. Esse aqui é a energia. Quantidade de calor. Então eu tenho lá 4.400, que é igual a massa 50 gramas, o calor específico 4 joules, vezes variação de temperatura. Olha só, variação de temperatura é igual a 4.400 dividido por 200, onde nós teremos nada mais, nada menos do que 22 graus Celsius. Essa é a variação da temperatura. Esse é o quanto você vai aquecer a sua água. Beleza? Próximo. Exemplo de aplicação número 3. Quando as extremidades do fio metálico indicado na figura são submetidos a uma diferença de potencial U igual VA menos VB, em que o potencial de A é igual a 20 volts, o potencial de B é igual a 60 volts, em que sentido se movem seus elétrons livres? Qual é o sentido convencional da corrente elétrica gerada? No exemplo 3, nós temos aí, convém fazer o desenho do fio, tá? Vou fazer aqui o meu desenho, perfeitamente perfeito. Então eu tenho aqui o terminal A, terminal B, e ele vai falar que o potencial de A é igual a 20 volts, o potencial de B é igual a 60 volts. Então vamos lá, o que vai acontecer? Os elétrons, eles vão se mover, os elétrons eles vão se mover do potencial menor para o maior, tá? Esse é o sentido de movimento dos meus elétrons, do potencial menor para o potencial maior. A corrente, por sua vez, ela é estabelecida no sentido inverso. A corrente convencional, ela vai ser estabelecida do potencial maior para o menor, ok? Então, o fluxo da corrente é oposto ao fluxo do elétron. Então, aqui, ó, de novo, corrente vai ser de B para A e o fluxo de elétrons, tá, vai ser de A para B. Ok? Então, aí, nosso exemplo de número 3. Exemplo de aplicação número 4. Cerca de 10 elevado a 6 íons de sódio penetram em uma célula nervosa em um intervalo de tempo de 1 milissegundo, atravessando sua membrana. Calcule a intensidade da corrente elétrica através da membrana. Considere a carga elementar como 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Exemplo de número 4. Olha só o exemplo de número 4.
você tem o fluxo através da membrana celular, você tem um fluxo de cátions Na+, uma quantidade equivalente a 10 elevado a 6 cátions, em um tempo de 1 milissegundo. Aí a pergunta é, qual a intensidade da corrente elétrica na membrana dessa célula? Isso aqui é uma membrana da célula nervosa. E aqui você tem esse fluxo de carga aqui. Bom, a intensidade da corrente, ela vai ser dada como? Q sobre T. É carga em função do tempo. Se é carga em função do tempo, N vezes Z sobre T. Número de elétrons, 10 elevado a 6. Carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Tempo, 1 milissegundo. Então eu tenho que a intensidade da corrente através da membrana celular vai ser dada como 1,6 vezes 10. O 3 sobe positivo, mais 6 dá 9, menos 10 vai dar menos 10. Tá? Amperes. Então, esse aqui vai ser o valor da intensidade da corrente elétrica através da membrana celular. Ok? Próximo. Exemplo de aplicação número 5. A figura ilustra fios de cobre interligados. Considerando as intensidades e os sentidos das correntes elétricas indicadas, calcule a corrente número 1 e a corrente número 2. Exemplo 5. No exemplo 5, nós temos aí os fios conectados. E eu tenho um certo fluxo, tá? Tenho 10 amperes aqui, eu tenho 20 amperes aqui, eu tenho uma corrente 1 aqui e tenho uma corrente 2 aqui. E aqui eu tenho 8 amperes. E há de observar que o sentido dessas correntes foram dadas na questão. Então, olha só o que está acontecendo. Tem como determinar o sentido das demais? Sim. A corrente 1 vai ter sentido para cá e a corrente 2 também vai ter sentido para cá. Ok? Esses são os sentidos dessas correntes. Agora, quanto vale corrente 1, quanto vale corrente 2? Observe o seguinte. A corrente 1 é a junção desse fluxo com esse fluxo daqui. Então eu tenho dois fluxos saindo na corrente 1. Chegando aqui eu vou chamar essa junção de A. Ok? Então a corrente 1 ela vai ser igual a 10 amperes mais 8 amperes. Então a corrente 1, 18 amperes. Esse aqui é o valor da intensidade dessa corrente. Agora veja que entrou 20 amperes nessa parte do fio, vou chamar esse terminal de B. Aqui entrou 20 amperes, 8 subiu para A. E quanto passou direto? Quanto ficou na corrente 2? Então, corrente 2 vai ser dada como 20 amperes menos 8 amperes que foi desviado. Então, isso sobra 12 amperes. Ok? Então, aqui você estabeleceu então o valor das correntes 1 e 2, observando que a corrente ela se dividiu aqui e ela somou aqui. Divide em B. Divide em B duas linhas e soma em A dois segmentos. Ok?
correntes 1 e 2. Exemplo de aplicação número 6, uma questão do Enem, em que vai falar do campo energético no Brasil. E é interessante que vem mostrando alguns detalhes. Enem, segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2008, do Ministério das Minas e Energias, a matriz energética brasileira é composta por hidrelétrica, 80%, termoelétrica, 19,9%, e eólica, 0,1%. Nas termoelétricas, esse percentual é dividido conforme o combustível usado, sendo gás natural 6,6%, biomassa 5,3%, derivados de petróleo 3,3%, energia nuclear 31% e carvão mineral 1,6%. Com a geração de eletricidade de biomassa, pode-se considerar que ocorre uma compensação do carbono liberado na queima do material vegetal pela absorção desse elemento no crescimento das plantas. Entretanto, estudos indicam que a emissão do gás metano das hidroelétricas podem ser comparáveis aos níveis de emissão de CO2 das termoelétricas. No Brasil, em termos do impacto das fontes energéticas no crescimento do efeito estufa quanto à emissão de gases, as hidrelétricas seriam consideradas como uma fonte. Olha aí, pessoal, a culpa caindo na fonte das hidroelétricas. Energia limpa contribuindo para minimizar o efeito desse fenômeno? Segundo o texto, não. Se o nível de metano equipara das emissões termoelétricas, então a letra A está fora. Eficaz de energia tornando-se o percentual de oferta e os benefícios verificados? Bom, não foi o que a pesquisa disse. Tá? Os benefícios, se ela está equiparando a poluição das termoelétricas, não é benefício. Limpa de energia não afetando ou alterando os níveis de gases. Bom, o texto acabou de afirmar esse entretanto, está nos afirmando que as emissões de metano das hidrelétricas se comparam às termoelétricas. B. Poluidora, colaborando com níveis altos de gases de efeito estufa em função de seu potencial de oferta. Bom, alternativa E. É uma energia alternativa, tornando-se por referência a grande emissão de gases de efeito estufa das demais fontes. Bom, se ela se equipara às termoelétricas, então eu não posso fazer essa confirmação. Então eu fico aqui com a alternativa D, numa justificativa plausível. Se a emissão de metano equipara às termoelétricas, vejam, termoelétricas queimam gás, queimam biomassa, queimam derivado de petróleo, usa energia nuclear, usa carvão mineral. Então, esses itens vão liberar grande quantidade de gás. Como que a hidrelétrica vai se equiparar? Devido ao grande potencial hidrelétrico do Brasil. Tá? Por isso, ela vai se equiparar em termos de poluição às termoelétricas. Então, alternativa letra D. Exemplo número 8. Uma bateria tem seus terminais interligados por um fio condutor metálico, conforme mostra a figura. Letra A. Qual é o tipo de corrente elétrica no interior da bateria? Bom, no interior da bateria eu vou ter placas mergulhadas em solução ácida. Então eu vou ter íons sendo transportados de um lado para o outro. Então, que tipo de corrente eu tenho no interior da bateria?
corrente iônica. No interior da bateria eu vou ter corrente iônica. Qual tipo de corrente elétrica no condutor metálico? Uma vez que nos fios eu vou ter o fluxo, tá? O fluxo de partículas, essas partículas que vão percorrer o fio não podem ser íons, mas são quem? Os elétrons. Então eu tenho corrente do tipo eletrônica, tá? Então aqui dentro da bateria eu tenho corrente iônica, no fio metálico eu tenho corrente eletrônica. Corrente iônica formada por íons, corrente eletrônica formada por elétrons. Ok? Exemplo de aplicação número 8. Um tubo de vidro evacuado contém hidrogênio ionizado. Nele movem-se em sentidos opostos elétrons e íons positivos, como mostra a figura. Letra A. Qual é o valor da carga elétrica dos íons positivos? B. Qual é o tipo de corrente elétrica no interior do tubo? Bom, aqui vale ressaltar o seguinte. Letra A. Qual é o valor da carga dos íons positivos? Se eu estou falando de hidrogênio ionizado, então você vai ter um hidrogênio do tipo próton, H+. A carga do próton é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Essa é a carga do íon positivo. O tipo de corrente no interior do tubo. Vamos lembrar que aqui dentro do tubo eu vou ter fluxo de elétrons e de íons. Então eu tenho elétrons e íons positivos, ok? Então eu tenho uma corrente do tipo mista. Então que tipo de corrente eu tenho aqui dentro? Eu tenho uma corrente mista. Eu tenho a corrente iônica e tenho também a corrente eletrônica, ok? Exemplo de número 9. Considere uma solução aquosa de ácido sulfúrico, H2SO4. Determine a intensidade de corrente elétrica no interior dessa solução, supondo que 1 vezes 10 elevado a 18 íons sulfato e 2 vezes 10 elevado a 18 íons hidroxônio se movimentam por segundo, conforme a figura. Então você tem aqui os íons positivos, os íons negativos. Azulzinho positivo, hidroxônio, H3O+. Amarelinho, íon sulfato, SO4 2-. Nós temos o fluxo de íons, tá? Dividido em duas vertentes. De um lado, 2 vezes 10 elevado a 18 H3O+, vezes 1, tá? Porque a carga aqui é 1. E do outro lado nós temos 1 vezes 10 elevado a 18 SO4 2- vezes 2. Beleza? Por quê? Porque aqui ó, o 2, então cada íon carrega 2 elétrons. Então, vezes 2. A corrente total ela vai ser dada pela soma das duas correntes, corrente positiva com a corrente negativa, tá? Então é a soma da corrente positiva com a corrente negativa. Quem é a corrente positiva? A corrente positiva vai ser 2 vezes 10 a 18 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 dividido pelo tempo, que é 1 segundo. Então vou ter 3,2 vezes 10 a menos 1, ou seja, 0,32 amperes. Essa é a corrente positiva, 0,32 amperes.
A corrente negativa, ela vai ser quem? 1 vezes 10 a 18, vezes 2, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido por 1, que também é o tempo de 1 segundo. Isso vai dar 32 vezes 10 a menos 1, ou seja, 0,32 amperes também. A corrente total, então, vai ser igual a 0,32 mais 0,32, que vai dar 0,64 amperes, a corrente estabelecida por esses íons, a corrente iônica. Exemplo de aplicação 10. Observe o gráfico a seguir. Com base nele, responda. Letra A. Qual é a quantidade de carga elétrica em Coulomb correspondente ao intervalo de tempo entre 1 segundo e 4 segundos? Letra B. Qual é a intensidade média da corrente elétrica nesse intervalo de tempo? 10º exemplo de aplicação. No gráfico, se você observar, o seu gráfico ele vai te mostrar uma relação entre corrente e tempo. Então podemos dizer que a área do gráfico é numericamente igual à quantidade de carga que você tem, tá? Então, olha lá no gráfico, Q é numericamente igual à área, ou seja, a área do gráfico é um triângulo. Qual a área do triângulo? É base vezes altura dividido por 2. A base é 3, a altura é 4, dividido por 2. 3 vezes 4, 12, por 2, que vai dar 6 coulombs de carga. Essa é a carga elétrica que você tem, estabelecida nesse intervalo de tempo dado no gráfico. Tá? Na letra B, ele te pergunta qual é a intensidade da corrente nesse período. A intensidade da corrente nesse período vai ser dada como Q sobre T. A quantidade de carga foi 6. O tempo, o intervalo de tempo lá no gráfico, se você olhar, ele vai de 1 a 4. Mas de 1 a 4 não é 4, é 3. 1, 2, 3. Então você tem aí, em média, 2 amperes de corrente. Ok? Corrente média estabelecida. Exemplo de aplicação número 11. Um tubo de vidro evacuado contém hidrogênio ionizado. Nele movem-se em sentidos opostos, como mostra a figura ao lado, elétrons e íons positivos com carga de 1 próton. Considerando-se que a cada segundo 2 vezes 10 elevado a 18 íons positivos e 3 vezes 10 a 18 elétrons atravessam uma seção transversal do tubo, determine a intensidade de corrente elétrica devido ao movimento dos íons positivos. B. A intensidade de corrente elétrica devido ao movimento dos elétrons. C. A intensidade de corrente elétrica total no tubo. Vamos para a última questão, questão 11, tá? A questão, nosso exemplo de aplicação número 11. O exemplo de aplicação número 11 traz para nós também a situação da corrente iônica. Nessa questão, nós temos aí no tubo o fluxo da corrente positiva e a corrente negativa. Na letra A, eu quero saber a corrente positiva, então você tem lá quantidade de carga, tá? O tempo é 1 segundo, o número de portador de carga positiva vezes carga elementar, o número desse portador é 2 vezes 10 a 18,
vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido por 1. Ou seja, a corrente positiva ela vai ser igual a 0,32 amperes, certo? 0,32 amperes. Na letra B, eu quero a corrente negativa. Ela vai ser dada pelos portadores de carga negativa, tá? Vezes carga elementar dividido por tempo. Então, eu tenho lá 3 vezes 10 elevado a 18, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido por 1. Então, a corrente negativa vai ser igual a quem? 0,48 amperes. Para finalizar, a letra C, a corrente total vai ser dada por corrente positiva mais a corrente negativa. Ou seja, corrente total igual. Quanto é 0,32 mais 0,48? 0,8 amperes. Essa é a corrente total do fluxo entre cargas positivas e negativas.